Bom, pessoal, bom dia. Nossa aula de hoje vai ser sobre ah, forças aplicadas em corpos, tá? Então, a gente vai estudar a aplicação das leis de Newton em que um corpo vai estar empurrando outro corpo. Bom, então a aula se encontra na página 55 da Bienal e, em resumo, vai ser isso que vocês estão vendo na imagem aí. Espero que vocês estejam vendo. É isso que nós vamos estar estudando hoje. Então, nós vamos verificar a atuação das forças em corpos que estão interligados. Vamos pegar um exemplo simples para nós entendermos o processo que vai estar sendo utilizado aqui. O processo é o seguinte: imagine que, imagine que existe um corpo, tá? Se eu conseguir selecionar isso aqui, imagine um corpo dessa forma, tá? E aí, o que vai acontecer? Ah, quando nós temos o, um corpo atuando nesse processo aqui, deixa eu só ver se eu acho a opção A, tá aqui. Eu quero uma flecha. Então, a gente tem um corpo, por exemplo, apoiado sobre uma superfície. E aí nós vamos ter o peso, a força peso para baixo, como a gente já conversou sobre isso. Nós vamos ter a força normal para cima. Se nós tivermos uma força aplicada para a direita, consequentemente, pode ser que apareça uma força de atrito, depende do exercício, né? Ele vai indicar para a gente se tem ou não. Então, só para ficar aqui explícito para nós, existe aqui uma superfície na qual o objeto está apoiado. Mas a gente supõe que essa superfície, por exemplo, seja uma mesa, tá? E aí alguém empurra, por exemplo, um livro em cima da mesa, assim, arrasta o livro para longe de você, já que você é preguiçoso e não quer ler. E aí a gente teria então essa configuração. E o que acontece no nosso sistema? A força que aponta para baixo, como vocês já sabem, é a força peso, tá? Para quem não lembra, vale ressaltar que a força peso ela é a força que envolve massa vezes a gravidade. Lembrando que a gravidade a gente usa geralmente igual a 10. A força que atua para cima é a força normal. Nessa configuração do sistema, em que a normal e o peso são verticais, a gente geralmente diz que a normal é igual ao peso em questão de intensidade, tá? Só ao sentido deles que são contrários. Aí, se nós aplicarmos uma força horizontal para a direita, e nós chamarmos essa força de força F, então ela vai se relacionar com a força, por exemplo, atrito, tá? E lembrando que o atrito é a força que envolve um coeficiente, que a gente chama de coeficiente de atrito. Ela é essa letra grega mi aqui, parece um U com uma perninha maior, vezes a força normal. Lembrando que se a força normal é igual ao peso, então a força normal é massa vezes gravidade. Isso aqui, né, umas anotações de fórmulas que geralmente nós utilizamos. E aí eu já aconselho vocês sempre nas minhas aulas, tá, com um papelzinho aí, um caderninho, e já ir anotando, fazendo as anotações aí dessas fórmulas aí, porque elas são bastante úteis na hora de resolver os exercícios. Bom, para essa configuração de sistema, a gente sempre vai estar utilizando, ou na grande maioria das vezes, nós vamos estar utilizando esse conceito aqui. Primeiro conceito, a força resultante, ela é igual a massa vezes a aceleração do sistema. Essa aceleração aqui, por sua vez, a gente tem que ter alguns cuidados. Por quê? Porque ela pode ser a aceleração centrípeta, geralmente quando o movimento ele está associado a um círculo ou a curvas, ou ela pode ser a aceleração tangencial, que geralmente ela está associada ao movimento em linha reta. Então a gente só tem que observar, e para a gente ter certeza dessas coisas assim, né, a gente tem que a gente volta aqui na apostila e verifica as fórmulas lá atrás, tá? Deixa eu ver quem que mandou a mensagem aqui. Para vocês, a imagem está parada na apostila. É, vocês não estão vendo
Vocês não estão vendo os desenhos que eu estou criando? Tá dando para ver, professor. É, só o Marcelo que está com a imagem bugada, né? Então não tem problema não. Então vamos lá. Então, olha só. Então, resultante é massa vezes aceleração. É essa fórmula aqui, na verdade, ela nada mais é do que a segunda lei de Newton, tá? Aplicada aqui. É a segunda lei de Newton. Então, a segunda lei de Newton disse para a gente que isso aqui é o princípio fundamental da dinâmica. Força resultante é massa vezes a aceleração. Outro ponto importante ressaltar aqui é que a resultante, ela é a soma, a gente representa a soma dessa forma, tá? Com essa letra grega estranha aqui, que é o sigma maiúsculo. Então, a resultante é a soma de todas as forças do sistema. Ou seja, nesse sistema aqui, ela vai se resumir em quê? A força F menos a força de atrito, porque a F e o atrito, elas são forças opostas, então elas se subtraem. Como eu estou dizendo no meu problema que ele vai ser deslocado para a direita, tá? Então, se ela é deslocada para a direita, significa dizer que a força F é superior ao atrito, pois senão o corpo não movimenta, tá? E em outros pontos importantes aqui é destacar que a força normal e a força peso se cancelam nesse sistema aqui, tá? Nem sempre se cancela, mas nesse sistema, nessa configuração sempre horizontal, eles vão se cancelar. Então, nesse contexto aqui, tá? Agora, só nesse exemplo que isso aqui é verificado, eu posso dizer que a resultante é igual a força F menos a força de atrito. Mas, na prática, o que vai acontecer, né? O que a gente vai estar utilizando? Essas duas fórmulas que eu estou colocando dentro do retângulo, tá? Deixa eu só perguntar. Marcelo, você já está conseguindo ver direito? Já voltou, Marcelo, certo? Sim, eu tô conseguindo, mas acho que travou de novo, que seu mouse não tá mexendo pra mim. Então é a internet. Se não se tá assim, é por causa da internet. Bom, então, resumindo aqui, voltando, nós vamos estar utilizando essas duas fórmulas aqui em destaque, tá? Resultante é massa vezes aceleração, e ao mesmo tempo a resultante é força menos o atrito, mas na prática a gente vai juntar essas duas fórmulas aqui e vai estar resolvendo isso aqui, ó. A força menos o atrito é igual a massa vezes a aceleração do sistema. Então é isso que a gente vai estar utilizando na prática. E aí, para esse, agora vale destacar novamente, para esse tipo de configuração de problema. Então vamos ver alguns exemplos, né? E aqui vale ressaltar três observações ou três considerações importantes. As forças trocadas entre dois corpos que se empurram mutuamente são forças de contato do tipo normal. Tais forças constituem um par ação-reação e possuem mesma intensidade e direção, mas sentidos opostos. Então, aqui vale ressaltar um ponto curioso ou importante nessas configurações, que é a seguinte. Bom, em alguns casos, né, como esse caso que eu mostrei para vocês, é somente um corpo. Em alguns exemplos, vocês vão ver, por exemplo, tá, um corpo A, né, acoplado com o corpo B, eles estão juntos, e aí nós vamos analisar quais são as forças que atuam nesse contexto aqui, tá? Por exemplo, se é aplicada uma força aqui, ó, uma força no corpo A. Deixa eu escrever aqui, ó. Esse aqui é o corpo A, esse aqui é o corpo B. Bom, se o corpo A e o corpo B tem massa, então significa que ambos terão força normal e força peso, e consequentemente, se estiverem apoiados, eles terão força normal. Geralmente, a normal e o peso, se for horizontal, eles vão se cancelar, então por isso vocês não estão vendo nesse esquema da página 55 a força normal e a força peso aqui, porque eles se anulam. Mas às vezes é importante a gente saber que existem essas duas forças, principalmente
se tiver atrito, pois a gente vai encontrar o atrito usando normal e a gente encontra normal usando peso. Então, só deixando claro isso. Se é aplicada uma força horizontal de A para B, então nós vamos ter uma resultante para cá. Uma força aqui, que é a força do ponto A, ó, a força de A para B, que é a força do bloco A para o bloco B. A força que a pessoa aplica, ela vai aparecer onde? Ó? Ela vai aparecer no bloco A, e quando você empurra o bloco A para o bloco B, existe uma reação no bloco A, ou seja, uma força de resistência. E essa força de resistência, ela vai aparecer aqui, ó. Seria justamente a reação do bloco B para o bloco A. Então, aqui nós vamos ter uma outra força, que seria essa mesma força aqui, só que no sentido contrário. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que essa força é menos a força de A para B. E outro detalhe importante, né? A força que a pessoa aplica também vai estar para esse lado, ó, igual esse, e ela vai ser a força da pessoa, tá? Com relação ao bloco A. E no outro contexto, né? Vai ter a força do bloco A que é aplicada na pessoa, que aí vai ser uma força contrária também. Geralmente nós não descrevemos todas essas forças no problema, porque, como eu citei para vocês, nas considerações, essa força aqui, ela é essa mesma força, porém com o sentido contrário. Então, ela vai ter, essa força ela tem um sinal negativo em relação a essa aqui, já que elas são forças de mesma intensidade, mesma direção, só o sentido que muda, que seria o quê? Essa aqui é a aplicação de quem? Da terceira lei de Newton, tá? Então, essa aqui é a aplicação da terceira lei de Newton. E, basicamente, nós não vamos estar utilizando todas as forças, como eu comentei. Vai estar utilizando algumas só. E aí, vamos ver alguns exemplos aqui de como nós aplicamos, então, essas forças, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver se essa daqui já vai aplicar. É isso mesmo. Então, vamos lá. Vamos começar. Vamos começar pela questão 2 aqui, ó. Então, a questão 2, ela informa o seguinte, ó. Veja a figura abaixo, nela há um corpo de massa de 2,5 kg. Suponha que o bloco esteja submetido a duas forças horizontais de intensidade 100, tá, para a direita e 75 para a esquerda. Aí ele pede para nós determinarmos a aceleração adquirida pelo bloco nas unidades do sistema internacional, ou seja, em metros por segundo ao quadrado. Então, basicamente, o que nós temos que fazer? Nós vamos utilizar a força resultante e nós vamos usar a subtração do nosso problema. Então, vamos lá. Só para a gente recapitular aqui. Como eu comentei com vocês aqui na aplicação dos corpos, observe, nós não vamos usar todas as forças, nós vamos usar somente duas delas, tá? Até porque a gente só tem um único corpo, então seria basicamente essa configuração. A força 1 seria essa força, e a força 2 representaria aqui pra gente a força de atrito, tá? Mas ela Professor, não é a força de atrito. Oi. nessa figura do exercício aí, a seta da força, elas tipo assim, meio que se encontram. Eu falo que a força F1 tá saindo de um lado e indo pro outro, ou ela tá diretamente em um lado já? Não, aqui o que vai acontecer, Aleph, é que a força ela ela está associada nesse contexto aqui, ó. Deixa eu abrir lá a figura. Nessa figura aqui, essa força F1 é a força, digamos, que é uma pessoa empurrando do lado esquerdo para o direito. E a força F2 é a do lado direito para o esquerdo. É como se tivesse duas pessoas empurrando. Então, vale ressaltar aqui, Aleph, que a gente poderia ter desenhado assim. Ó. Deixa eu ver aqui. Poderia ter, né? Nesse caso aqui, a gente poderia ter feito assim, sem problema algum, tá? F1 para cá e F2 para cá, sem problema nenhum. Esse aqui seria F2, esse aqui seria F1. A F1 vale 100 newtons
E a F2 vale 75 newtons, como está mencionado aqui. Sem problema nenhum, tá? Só para... E o que nós vamos estar utilizando nessa questão? As duas fórmulas que eu mencionei no início. Ó. Força é massa vezes aceleração, então a gente vai usar essa fórmula, até porque a gente quer encontrar a aceleração, e a resultante é a soma de todas as forças. Apesar de ter a força normal e apesar de ter a força peso, nós não vamos usar nenhuma das duas porque elas se anulam. E aí, como não precisa do atrito, ele não informa atrito aqui, né? Ele fala que elas são somente essas duas forças atuando no corpo, porque a normal e o peso se anulam. A gente vai dizer que isso aqui é a soma das forças. Aí vamos lá na prática como que a gente vai resolver. A gente vai juntar essas duas fórmulas. Então, primeiro, se a resultante é a soma das forças, eu vou pegar a força maior, F1, e vou subtrair da força menor, F2. E isso vai ser igual à resultante também, que é massa vezes aceleração. Ou seja, na prática, é isso aqui que a gente vai juntar para fazer. A força 1 vale 100, a força 2 vale 75, a massa do bloco indicado na questão é 2,5, vezes a aceleração. Pronto, agora é só fazer esse cálculo. Isso aqui vai ficar 25 igual a 2,5 vezes a aceleração. Aí nós vamos passar então o 2,5 para o outro lado, dividindo. Logo, 25 dividido para 2,5. E aí, 25 dividido para 2,5, isso aqui vai dar 10 metros por segundo ao quadrado. E aí acaba a questão, tá? Então, letra D, ó, alternativa D, 10 metros por segundo ao quadrado. Ficou alguma dúvida? Não. Bem tranquilo, né? Então é só juntar as fórmulas e fazer o cálculo de maneira bem tranquila aí para você chegar ao resultado. Vamos ver um outro exemplo. Deixa eu ver um que tenha. Deixa eu ver se eu encontro um que tenha mais de um bloco para a gente fazer eles. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é a força de tração, a de tração a gente não está vendo ainda. Isso aqui é de tração, não é o nosso ponto ainda. De tração vai ser mais à frente, que a gente vai estar vendo, então eu quero aqui, ó. Então é esse daqui que a gente tem que analisar, tá? Então, esse aqui eu forçar. Vamos pegar esse aqui. Deixa eu aumentar o zoom aqui para vocês verem direitinho, ó. Então, só um minutinho, tá, gente? Vou pedir para vocês só um minutinho. A gente vai fazer esse exercício aqui, ó. Exercício 1, que tem 2 blocos aqui. Vamos lá. Então, o exercício 1 diz assim, ó. Uma força horizontal de intensidade F igual a 10 newtons é aplicada no bloco A, de massa 6 kg. Então, ele informa massa. Aí diz o seguinte, ó, o qual está apoiado no segundo bloco B, de 4 kg. Os blocos deslizam sobre o plano horizontal sem atrito. Então, aqui é importante ressaltar, não tem atrito aqui no nosso sisteminha. Então, na hora de resolver essa questão, a gente vai ter... nós vamos ter essa configuração, tá? Eu vou fazer os blocos separados aqui, bloco A e o bloco B, para a gente analisar eles separados aqui em relação às forças, tá? Aqui é o bloco A e aqui é o bloco B. Ambos os blocos possuem massa, tá? A massa do A vale 6, então aqui a massa é 6. Eu não vou colocar a unidade aqui só para
KB aqui, tá? E a massa do B é 4. E aí é informado para a gente, de acordo com o sistema, então eles vão possuir peso, vai estar apoiado na mesa não tem normal, e aqui são todas as forças do sisteminha desses dois blocos. Peso de A, normal de A. Lembrando que o peso e o normal de A eles vão se cancelar aqui, bem como o peso e a normal de B. Estou colocando aqui porque eu acredito que em alguma questão aqui mais para frente, vou tentar fazer mais alguma com vocês. Eu acho que nem vai dar tempo mesmo, mas pode ser que no futuro apareça isso, e aí é bom a gente já ter ciência de que vai estar aparecendo isso aqui para a gente. Bom, então a gente tem essas forças, então é aplicada uma força em A, tá? E essa força que é aplicada em A, ela vai ter a direção horizontal. Consequentemente, a vai empurrar a B. Então, se A empurra B, vai ter uma força nessa direção. E existe uma reação de B para A. E aí, é uma força de resistência, né? Então, deixa eu anotar aqui. Essa é a força aplicada em A. Essa aqui é a força de A aplicada em B. E essa aqui é a força de B aplicada em A, tá? E essa aqui é a força, essa aqui vai ser a força F indicada na questão. O nosso problema aqui, a letra A pede para a gente identificar a aceleração do conjunto, a letra B e só lembrando, essa força F aqui vale 10 newtons, tá? Aí ele pede a intensidade da força que um bloco exerce no outro, e no item C, a resultante de A em B. Então, no modelo final, a gente quer a resultante, tá? Bom, para esse contexto, né, a fim de resolver essa questão, nós precisamos fazer passo a passo todo o contexto que a gente estava utilizando aqui, ó, semelhante ao que foi feito nessa questãozinha aqui. Desmembrar as forças, verificar todas as componentes que aparecem e, em seguida, resolver de forma bem simples essa questão, porque por mais que existam várias questões aí envolvendo e tal o nosso probleminha, a gente precisa entender, tá, que é bem tranquilo de resolver, mas vamos lá. Então, como que resolve logo na prática, né? Como que a gente vai resolver? Aqui a gente precisa entender que no bloco A, a resultante das forças, tá? Ela vai ser o quê? A força F menos, vamos chamar aqui a força de B da A, tá? Então, essa vai ser a resultante de A, que vai ser a força contrária aqui. Já no bloco B, as forças que vão surgir no bloco B serão quem? É a força, essa força aqui, ó. Então a resultante vai ser a força F de A em B. E aí nesse caso aí, nós chegaremos então a essas duas, tá? Esses dois pontos aqui importantes para a nossa questão, que é justamente aqui, perdi a palavra certa aqui, justamente os pontos que são importantes em cada força dessa. Aqui vale ressaltar o seguinte, ó. Essa força de B para A, ela é essa força contrária aplicada a esse corpo aqui, tá? Bom, agora vamos lá. Como que eu faço a resultante? Lembra, a resultante é massa vezes a aceleração, só que não é qualquer massa, é a massa de A. Tá? Aí lembrando aqui, ó, vou fazer aqui do lado, a massa de A vale 6, então 6A é igual a F menos F de BA. Só que o F aqui, ele vale 10. Ó. Desse outro lado aqui, a gente vai ver que a resultante é massa vezes aceleração igual ao F de AB também, tá? Só que nesse caso aqui,
a nossa continha vai dar esse sistema. Massa vale 4, então 4A. A massa de B, né, nesse caso aqui, já que eu tenho um sistema diferente. Aí do outro lado, F de AB. E aí nós vamos ter esse sisteminha aqui para resolver. Eu vou resolver aqui do lado para ficar mais bonitinho. Eu escrevi bem feio ali. 6A é igual a 10 menos F. Eu vou chamar de Fzinho, ó, 10 menos Fzinho, só para ficar mais simples de escrever. E 4A é igual a Fzinho. Então, isso aqui é o nosso sistema. Bom, a gente vai resolver por substituição, pois na letra A a gente quer aceleração. Então, eu vou substituir aqui em cima. Então, 6A é igual a 10 menos 4A. Por quê? Se o F vale 4A, basta eu jogar lá em cima e eu encontro a aceleração. Então, 6A, esse menos vem para cá mais, 4A é igual a 10. Ou seja, 10 vezes a aceleração é igual a 10. Aí é só passar o 10 dividindo. Então, a aceleração vale 1 metro por segundo ao quadrado. Então, esse aqui é o valor da aceleração do nosso sistema. Então, a letra A está resolvida. Aí, a letra B, ele pede a intensidade da força que um bloco exerce no outro. Então, a força que um bloco exerce no outro é essa força Fzinha aqui, ó. Como que eu faço para calcular ela? Simples. Se eu sei que a aceleração vale 1, e pela segunda equação F é 4A, então F é igual a 4A. Aí eu só substituo 1. 4 vezes 1, ou seja, 4 newtons. Então, a força que um exerce sobre o outro, 4 newtons. Lembrando que eu chamei de Fzinho, tá? Justamente essa força aqui, ó, que um bloco exerce no outro. E, por fim, ele pede a intensidade da resultante, de A para B. Ou seja, o de A para B, a força resultante nesse processo aqui, ela vai ser massa vezes a aceleração do nosso sistema. Então, a resultante seria o quê? 6, a massa de A, que é de A para B, vezes 1, que é 6 newtons. Ou, se você achasse melhor, você poderia ter feito aqui, ó, a resultante é a força F menos a Fzinha, que a gente encontrou. A Fzão vale 10 e a Fzinha vale 4, ou seja, 6 também. Então, a gente poderia utilizar tanto a fórmula, massa vezes aceleração, quanto a fórmula que envolve a soma das forças. E aí a gente chega no final do processo. Alguma dúvida? Tranquilo. Bom, pessoal, como o tempo já está acabando da aula, eu vou mandar as atividades para vocês lá no plural, tá? E daqui a pouco a gente já vai começar a aula de matemática, então por isso que eu não posso. Não posso não, por isso que não vai ter como a gente fazer mais exemplos, tá? Mas na aula que vem, para amanhã, por exemplo, a gente pode tirar um tempinho para a gente fazer um desses problemas aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, que tem 3 corpos aqui, mas o processo é o mesmo, de resolução, tá? Então, pessoal, até a próxima, até daqui a pouco. Falou, viu? Ah, só um detalhe, deixa eu verificar aqui. Alessandro tá aí, né? Alessandro, Aleph, Ana, Presente. Arthur faltou, Tô aqui. Brandon, Derek, Presente. Enoque faltou, M faltou, Gabriel tá aí, Júlio, Presente. Léo, Tô aqui, ó. Ah, bom. Luan, tá aí, Luan? Presente. Luana faltou, Lucas faltou, Luizinho faltou, Marcelo tá aí, né? Matheus, na novidade, Marisa, Presente. Nicole, Presente. Mércia faltou, Pedro faltou, Thaís, Presente. Dias, Vitória. Bom, pessoal,
A Vitória acho que não tá aí, não. Então, daqui a pouco vocês podem vazar. Falou, pessoal.